Olá, amigos do Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes, aqui de Araraquara. Eu sou o Gustavo, né? Gandolfi, e é com muita alegria que eu estou gravando essa mensagem, essas reflexões para você, e gostaria inicialmente de parabenizar a todos os trabalhadores, a todos os fundadores, né, que nós não podemos esquecer por esse belíssimo trabalho realizado pelo Núcleo há 27 anos, já na cidade de Araraquara, e está sendo comemorado agora, né, em junho. É uma alegria imensa poder gravar e levar alguma reflexão para vocês, mas de imediato e sem qualquer falsa modéstia, a gente já entende que nós não nos reconhecemos à altura de prestar qualquer consideração ante ao trabalho. Não é? Um trabalho de 27 anos não é qualquer trabalho. É um trabalho permanente, duradouro, um trabalho no bem. E esse trabalho, meus amigos, é a chama viva do Evangelho que deve estar em nossos corações e guiando, sendo o norte aí das nossas atividades, das nossas manifestações. Então, eu gostaria de parabenizar a todos e agradecer imensamente por essa oportunidade, pelo carinho, pelo convite, né? E eu faço esse agradecimento em nome da nossa querida amiga Lourdes Rebeck, que nos enviou, permitiu, né, essa possibilidade para vocês. Então sintam todos e recebam todos o meu abraço, a minha alegria e o meu carinho. E a pedido da própria Lourdes, né, nós havíamos publicado da outra vez uma, uma mensagem, né, no, no nosso Facebook, e a Lourdes pediu que nós refletíssemos, inclusive, né, sobre essa mensagem, né, que a gente pudesse fazer uma reflexão sobre esse chamado que a Lourdes nos colocou aqui, que é uma mensagem de Emmanuel, do livro Fonte Viva, está na lição de número 41, e Emmanuel começa, o título da mensagem é Na Senda Escabrosa, né? E Emmanuel começa essa mensagem trazendo a ela o comentário todo da mensagem, é uma reflexão sobre um versículo, o versículo 5, quinto, do capítulo 13 da carta de Paulo aos Hebreus, né? Nunca te deixarei, nem te desamparei, né? Nunca te deixarei, nem te desamparei. Paulo escreveu isso aos Hebreus. E antes da gente começar a refletir sobre o pedaço dessa mensagem, é importante a gente lembrar que essa carta aos Hebreus, ela é uma carta muito, pelos estudiosos, né, ela é tida de forma muito controvertida sobre a autoria de Paulo, né, de ter sido realmente escrita por Paulo. Mas nós temos a segurança do nosso histórico e historiador do plano espiritual, que é esse benfeitor magnânimo, que é Emmanuel, que através da sua obra Paulo Estevão nos traz a confirmação de que sim, Paulo escreveu essa carta aos Hebreus e a escreveu na oportunidade em que ele estava em Roma, já na sua segunda prisão, já próximo do final da sua existência carnal, né, da sua existência terrestre. Paulo estaria ali e foi um período muito produtivo para Paulo, né? Nós vemos a carta de Paulo a Timóteo sendo escrita ali, nós vemos uma imensa produção de orientações, de ensinamentos de Paulo sendo realizado naquele período, nesse período em que ele se encontrava já em Roma preso. E a carta aos Hebreus, ela é
uma dessas cartas. E é importante a gente lembrar que a carta aos Hebreus é um chamamento de Paulo para o próprio povo, não é? É uma carta para o próprio povo. Por quê? Recorrendo ao Paulo Estevão novamente, nós vamos lembrar que narra-nos o benfeitor Emmanuel, pela sempre luminosa mão de Chico Xavier, que Paulo estava ali, né, preso em Roma, naquela residência que seria uma prisão domiciliar, e que um dos senhores, um senhor, né, muito abatido, judeu, disse a ele, né, Paulo, não esqueça do teu povo. E então, Emmanuel nos relata que Paulo escreveu essa carta aos Hebreus por vezes chorando. Tamanho o carinho, tamanho a necessidade que aquele coração apostólico, que aquele coração do bem estava tentando fazer a mensagem do Cristo derrubar ali aquelas barreiras do farisaísmo. Então nós temos essa confirmação, e essa carta, a carta aos Hebreus, é uma carta que merece ser estudada, não é? É uma carta cheia de significados, e nós, né, que adotamos aí a história judaica cristã das religiões, nós deveríamos ler essa carta com todo cuidado, com o conteúdo da época, o conteúdo bibliográfico dessa época, para poder recolher os diamantes que nós encontramos nessa carta, que foram escritas por Paulo. Então é por demais importante a gente trazer a memória dessa carta antes de falarmos desse comentário que Emmanuel fez sobre esse pequeno versículo da carta: nunca te deixarei, nem te desampararei. Né? Nem te desampararei. Então isso é o Cristo que nunca deixou, nem nunca nos desamparou. E Emmanuel, então, ele vem trazendo essa mensagem na senda escabrosa, e ele vai dizendo o seguinte, que a palavra do Senhor não se reporta somente à sustentação da vida física, mas na subida pedregosa da ascensão. Muito mais que do pão do corpo, necessitamos do pão do espírito. Emmanuel, então, já inaugura essa mensagem nos dizendo que a mensagem do Evangelho, a boa nova, as palavras do Cristo, mais do que o sustento, mais do que a fortaleza para o aspecto físico, ela é a fortaleza, ela é o pão espiritual, é aquilo que alimenta o nosso espírito. Não é? A palavra de Jesus, a sua mensagem, a boa nova, ela é a nossa maior fonte de riquezas, a nossa maior fonte de possibilidades de sustentação na nossa vida. É isso que Emmanuel vai nos trazer. E ele diz isso, que mais do que pão do corpo, necessitamos do pão do Espírito. E qual é o pão do Espírito que nós necessitamos, senão o próprio Cristo, senão as palavras do Evangelho, senão esse acesso a essa mensagem confortadora, consoladora, não é mesmo? É esse o Cristo é o verdadeiro pão da vida. É a água que nunca acaba, não é mesmo? Então, nós precisamos muito, e muito é do Cristo como o alimento espiritual para as nossas almas. É do Cristo como o alimento que vai nos nutrir na senda da nossa vida, e não só no aspecto físico. Então, mais do que às vezes as nossas preocupações materiais, as nossas preocupações do dia a dia, cabe-nos a maior preocupação, que é preocuparmos com o Cristo vivo em nós. Aliás, nós buscamos
a nossa memória no Evangelho e a gente vê o Cristo mesmo nos ensinando: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto lhe será acrescentado. Então nós temos que encontrar no Cristo, no reino de Deus, que é obra divina no nosso coração, como Cristo diz para Hanã, é obra divina no coração dos homens, esse sustento, esse abrigo, essa água, esse pão espiritual que vai nos servir para a nossa caminhada. E o benfeitor vai trazer aqui uma série de reflexões acerca do aspecto físico e também acerca do aspecto moral. Ele vai trazer as questões da natureza, ele vai trazer reflexões sobre o esgotamento físico, ele vai trazer sobre a fome, ele vai trazer sobre o cansaço, vai falar sobre a natureza, enfim. Emmanuel vai nos trazendo todos os contrastes entre a vida física e a vida espiritual, mas que, como disse, citando Paulo, aquele que já tem o Cristo dentro de si, vivo, sabe que não está abandonado e nem desamparado. E hoje nós vivemos num momento muito delicado de nossas existências. Nós vivemos num momento muito particular, no qual todos nós estamos sendo convidados a rever as nossas possibilidades, a reaver as nossas prioridades, a reaver o nosso contato conosco mesmo, não é? Um vírus imperceptível, invisível aos olhos humanos, derrotou todos os poderosos do mundo, calou todas as nações, desde as mais poderosas até as mais enfraquecidas. Um vírus pequeno veio nos mostrar que mais do que preocupações sobre o dia de amanhã, a nossa maior preocupação deve ser com a nossa intimidade. Mas nós temos visto que muitos companheiros, muitos amigos de caminhada estão diante dessa situação que nós estamos vivendo, aflitos, desesperados, né, com medo, estão aí vivendo sob a base de verdadeira tormenta. Estamos vendo amigos que se encontram e acreditam que estão demasiadamente desamparados, abandonados. Por que será que é isso? Diante do que o próprio benfeitor já nos disse, é porque mais do que o pão que alimenta o corpo, nós precisamos do pão que alimenta a nossa alma. Nós precisamos do pão que sustenta e que fortalece o nosso espírito. E se nós estamos carentes dessas propriedades, se nós não absorvemos as vitaminas essenciais para o nosso organismo, nós ficamos então todos enfraquecidos. Nós permanecemos todos, sem distinção, todos nós permanecemos de que forma? Enfraquecidos. Permanecemos sem forças, permanecemos famintos, permanecemos subjugados, subnutridos de coragem, subnutridos de esperança, subnutridos de fé. E aí, quando nós não temos essas resistências do nosso organismo espiritual, nós nos encontramos como muitos amigos
têm se apresentado em situação de desespero, porque não encontram, ou ainda não encontraram, mas hão de encontrar o pão espiritual para a vida. Não é? E o benfeitor, então, ele vai trazer algumas considerações e agora, particularmente, o trecho que nós reservamos para nossa reflexão. Nem solidão, nem abandono. A providência celestial prossegue velando. Mantenhamos, pois, a confortadora certeza de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Logo, meus amigos, o que o benfeitor está nos dizendo? Nem solidão, nem abandono. Nós não estamos desamparados. Nós não estamos sozinhos. O Cristo permanece junto de nós. A providência divina permanece junto de nós. Nós já sabemos disso. Nós que abraçamos a doutrina espírita já temos a certeza em nosso coração de que Deus é conosco. E como nos diz Bittencourt Sampaio, Jesus está no leme do nau das nossas vidas, da embarcação do planeta Terra. É Jesus quem conduz. Então nós não estamos abandonados. Não vamos nos entregar ao medo, não vamos nos entregar à tristeza, não vamos nos entregar ao desespero, porque nós sabemos que aqueles que nos amam e já partiram estão conosco. E nós sabemos mais, que Deus é amor e que, sendo amor, a sua misericórdia, o seu amor se estende sobre todos nós. Basta-nos olharmos com os olhos da eternidade para as nossas vidas. Nós não podemos ficarmos parados ou ficarmos apenas com o nosso olhar restrito. Por isso o benfeitor chamou a atenção no começo da mensagem. Por isso que Emmanuel nos chamou e deu o tom dessa mensagem no começo dela, dizendo que nós, mais do que o pão espiritual, mais do que o pão do corpo físico, nós precisamos do pão espiritual. É isso que ele está dizendo. Muda o seu olhar, muda a sua perspectiva. Vocês que já acessaram a mensagem dos imortais devem, mais do que qualquer outro, guardar a certeza que, se nós chamamos o Cristo redivivo na nossa doutrina, quer dizer que o Cristo está vivo novamente. E se ele está vivo novamente, ele não pode estar ausente numa situação como a nós estamos enfrentando. Jesus não está ausente dos problemas que nós estamos vivendo. Ele cuida de tudo e cuida de todos, através principalmente desses benfeitores. E como a gente pode ver, né, um núcleo assistencial, um centro espírita que há 27 anos promove o bem, promove a caridade, promove o trabalho, é a prova de que nós não estamos abandonados, não estamos sozinhos, porque eu tenho a certeza que todos vocês que estão assistindo, né, essa reflexão, e todos os trabalhadores da casa já tiveram, quando foi necessário, quando a aflição bateu à sua porta, tiveram aí a assistência espiritual dos benfeitores da casa, que estão sempre conosco. Então não acreditamos que nós estamos no abandono nem na solidão. E Emmanuel confirma: a previdência celestial prossegue velando, prossegue velando para todos nós, por todos nós. Mas nós precisamos, meus amigos, da nossa parte, buscar nos alimentarmos desse pão espiritual. Nós precisamos buscar nos nutrirmos
do pão espiritual, que é o Cristo. Nós precisamos, né? Nós precisamos trazer dentro da nossa intimidade aquilo que o que mais é importante para a nossa saúde, que é o Cristo, que é o pão espiritual. Então, da nossa parte, nós temos que fazer esse movimento, nós temos que fazer esse caminho, porque Jesus já nos disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Se nós, então, esperamos encontrar a providência celestial cuidando, não é? Velando por todos nós, basta abrirmos o nosso coração. Veja, 27 anos que o Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes vela, são os olhos de Deus a todos os irmãos. Como a gente não vai dizer que a providência não continua velando por todos? E eu imagino nesses 27 anos todas as dificuldades que vocês enfrentaram para estar aí. Mas eu tenho a certeza que todos vocês, embora qualquer dificuldade, tinham a certeza absoluta de que não estavam desamparados, de que não estavam sozinhos, de que não estavam presos nem abandonados a os poderes transitórios do mundo, mas que contavam, acima de tudo, com a assistência de Deus através dos benfeitores espirituais. Então, meus amigos, guardemos essa certeza. E ele, então, pede-nos isso. Mantenhamos a confortadora certeza. Ou seja, confortadora certeza essa certeza só vai ser confortável se nós já temos o Evangelho dentro de nós. Se nós já temos o Cristo pulsando dentro de nós. Se nós já temos a confiança em Deus plena dentro de nós. Se nós mantemos a nossa fé, a nossa fidelidade a Deus nessa relação necessária. Se nós mantemos isso, com certeza nós estamos com a nossa certeza confortada. Nós estamos confortáveis. É claro que nós temos a atenção, que nós pensamos nos problemas que nós estamos enfrentando. Sim, a gente pensa e tem que se cuidar e tem que tomar as medidas necessárias. Sim, mas nós fazemos isso confiantes, certos de que a providência está aqui cuidando de nós. E o exemplo poético que o benfeitor nos coloca é de que toda tempestade é seguida pela atmosfera tranquila e de que não existe noite sem alvorecer. Pois bem, todos nós sabemos que logo depois da noite, os primeiros raios do sol vão vencendo, a natureza inicia um novo ciclo e o céu se abre para todos nós. E que depois de toda tempestade, realmente, a natureza nos ensina que sempre vem a tranquilidade, sempre vem o momento do refazimento. As tempestades, os ventos que são representados pelas tribulações da vida, elas podem chacoalhar e nos movimentar, mas logo em seguida vem a calma, vem a calmaria, vem o momento em que se permanecermos firmes lá na tempestade, nós conseguiremos manter a estrutura em pé, né? Nós sabemos que a estrutura continua, que ela segue e que o sol sempre vai brilhar. Assim como foi feito, acredito eu,
pelos fundadores do Núcleo Assistencial Bezerra de Menezes há 27 anos, quando pregaram o primeiro tijolo, quando colocaram a pedra fundamental de seus objetivos. Eles sabiam, ou pelo menos tinham a certeza, de que muitas tempestades viriam, de que muitas noites estariam passando, mas acima de qualquer conhecimento disso, eles tinham a certeza de que um novo dia surgiria e que a tranquilidade após a tempestade estaria presente. E é por isso, é com essa certeza que se persevera 27 anos de um trabalho sólido, de um trabalho honesto, de um trabalho ao qual se honra o nome desse benfeitor tão querido para o nosso coração, que é Dr. Bezerra de Menezes. Não é? Então, eram essas as reflexões que eu queria deixar para vocês, os meus cumprimentos, e que mais 100 anos possam vir na casa de vocês, e que Bezerra prossiga iluminando os dias, auxiliando nos momentos das tempestades, para que todos nós e todos vocês continuem sendo esse posto de luz, esse ponto, esse porto de segurança, onde os corações que são agitados pelo mar, que são agitados pelos ventos, pela tempestade, consigam encontrar um local seguro de amparo, de cuidado, porque nenhum de nós está nem abandonado, nem desamparado. Que Jesus abençoe o coração de todos vocês. Mais uma vez, a minha gratidão pela oportunidade de ter participado dessas homenagens. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. Muito obrigado. Até mais. Obrigado, gente.